Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 84, chamada Na Instrumentalidade, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, onde o apóstolo diz assim: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Este tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. O outro ainda é imaginoso, entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto não santifica os próprios atos. Outro retém verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, que desfigura o respeito e a revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, da casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova, por isso mesmo guardando os títulos de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando ou ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe a plena vontade na tarefa que nos cabe, e o reino de Deus se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Essa lição, ela acaba completando muito a lição da qual nós comentamos na semana passada, a lição, se eu não me engano, 163, Aprendamos com Jesus, onde essa lição aqui, ela vem falar sobre a importância da nossa reflexão perante nós em relação ao nosso comportamento, as nossas tendências, nossas virtudes, os nossos defeitos, mas também enxergando isso em relação ao próximo. Porque como nós comentamos na lição, a gente tem tido uma tendência, o mundo tem caminhado trilhado por um caminho onde nós estamos começando a ter uma tendência de, como eles falam, a gente viver em bolhas. O que eles querem dizer? Que nós vamos nos achegando próximo das pessoas que compartilham o mesmo ponto de vista em relação à vida, em termos de sintonia, de afinidade, de pensamento, de gostos. E as pessoas que apresentam esses gostos, essas tendências, esses pontos de vista diferentes da gente, a gente tende a apartar essas pessoas da nossa vida. E, na verdade, o que a lição, a gente comentou um pouco na lição passada, e essa lição ela vem complementar sobre isso, a gente precisa compreender que essa diversidade de pensamentos, de tendências, de gostos, e até de comportamentos, e até fisicamente, ela é necessária para a harmonia do planeta, para o equilíbrio planetário e do local onde nós estivermos. Até a gente brincou na lição lá, o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, se todo mundo pendesse para a direita, o mundo estaria penso, Então, é necessário essa divergência de gostos, de tendências e de afinidades, justamente para equilíbrio do planeta como um todo e do local onde nós estivermos. Mas a gente tem muita dificuldade de enxergar assim, porque a gente vai muito pela tendência de que a pessoa não apresenta o mesmo ponto de vista meu, então eu aparto ela não serve para a minha vida. E não, é necessário a gente compreender do porquê que ela apresenta aquele ponto de vista diferente da gente. Muitas vezes, por que é?
porque ela teve vivências, experiências como ser eterno que ela é, e por milhares de encarnações que a pessoa teve, mas essa, diferente da que eu tive em outras encarnações e da que eu estou tendo agora. Tivemos vivências, experiências, e assim vamos ter visões e comportamentos diferentes uns dos outros. E isso, pelo nosso estado de imperfeição no momento que ainda nós temos, é natural, porque nós estamos ainda aprendendo. Mas a gente tende o quê? Justamente a apartar a pessoa dizendo que ela não serve, ou que a gente não se dá bem. A gente até, às vezes, culpa, né, o mentor, né? A gente fala, meu santo não bateu com a pessoa. Na verdade não é isso, né? Na verdade apenas uma diferença de sintonia e às vezes até de energia que há, mas é natural para o nosso momento. E aí a gente deixa de aproveitar uma grande oportunidade do quê? De estarmos aprendendo com ela. Porque às vezes a gente tem uma mesma situação e duas pessoas elas apresentam pontos de vista e comportamentos diferentes uns dos outros. E isso é uma oportunidade que a gente está aprendendo, da gente ver, nossa, a pessoa, ela está passando por isso e ela teve esse comportamento, ela teve essa ação. Nossa, que interessante, né? Eu teria um outro comportamento, eu tenho uma outra visão sobre isso. E é para a gente estar aprendendo. Então, essa pluralidade, né, de situações, de comportamentos e de vivências que as pessoas apresentam para o nosso momento, é natural lidarmos com ela. E Emmanuel, ele começa falando um pouco sobre isso na lição, quando ele fala assim, cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a iluminada sabedoria do celeste emitor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Que os nossos defeitos e aquilo que nós vivemos ainda faz parte ainda da nossa vida. Por tudo isso que nós explicamos. E nem por isso a gente deixa de ter o nosso valor. Lembramos, e aí como a lição também lá nos inspirou a lição passada, lembramos do próprio Mestre Jesus. Se ele, quando esteve aqui conosco, esperasse a perfeição aqui das pessoas para ele iniciar o trabalho dele, ele trabalharia sozinho. Porque os apóstolos que trabalharam ali com ele, que depois o seguiram, também eram imperfeitos como nós éramos. A diferença é que Jesus ali, ele viu o que cada um tinha de bom, o que cada virtude, ou às vezes aquele talento que estava escondido ali dentro dele. E assim também é conosco. Muitas vezes nós temos nossos talentos e também os defeitos que às vezes estão escondidos dentro de nós, e a própria vida e situações, às vezes o trabalho material, vai fazer com que a gente desperte isso. E aí, como a gente lida com isso, e como a gente trabalha em relação a nós, e como enxergamos isso em relação a outra pessoa, é que faz a diferença, principalmente no convívio com a outra pessoa. Quando a gente trabalha essa compreensão e a gente enxerga na outra pessoa que a pessoa também é imperfeita como eu sou, que ela também está buscando a melhora dela no tempo devido, do seu determinado jeito, a situação ela tende a se, digamos assim, a se harmonizar um pouco mais, a não ser aquela convivência tão difícil. E isso é natural para nós. Estamos ainda nos descobrindo, na verdade, como filhos de Deus. Muitas vezes temos talentos, coisas boas e virtudes que às vezes a gente não sabe que tem, como também tem os defeitos ainda. Né? Trazendo uma situação, por exemplo, minha, pessoal, eu, por exemplo, quando eu era assim, adolescente, eu nunca imaginava, por exemplo, estar falando, me apresentando ou apresentando alguma coisa a várias pessoas, por exemplo, né? Realizar, por exemplo, uma apresentação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um seminário na escola, nossa, para mim era a morte ali, eu tremia mais do que não sei o que ali. Né? E com o tempo e até o próprio trabalho, o material que eu tive, me ajudou a desenvolver e enxergar que, na verdade, eu tinha um talento de lidar com as pessoas, né? Desse tratar, e aquilo me complementava, me fazia bem. E é algo que eu não sabia que eu tinha. E a própria vida, com o trabalho material, me ajudou a enxergar isso. E muitas vezes os defeitos também. Eu tenho um amigo que, quando a gente era adolescente, ele falava que, por exemplo, que não sentia ciúmes. Não sei o que é ciúmes. Quando ele começou a namorar, e aí um belo dia a gente foi lá para uma festa de aniversário, onde a namorada dele na época dançou com outro rapaz lá, foi a morte para ele, né? Que você via os ciúmes ali comendo ele por dentro, correndo ele por dentro. Estava ali, né? A situação mostrou para ele. Então, assim conosco, nós estamos ainda nessa vivência, nesse aprendizado. Então, para nós ainda é natural. O que acontece, e a nossa reflexão é,
como a gente enxerga isso em relação a nós e em relação às outras pessoas? Nós temos a tendência do quê? De enxergar apenas os defeitos. Ah, como ela senta, como ela veste, como ela se comporta, olha as coisas que ela fala. E, na verdade, existem coisas de bom nela ali. E é esses olhos que a gente precisa treinar, como Jesus mesmo falou naquela outra passagem. Eu sou mal porque o seu olho é mal. Então, tem a ver com o nosso olhar, de como a gente enxerga aquela situação. Porque defeitos e virtudes todos nós temos. Justamente como a lição aqui depois ela continua. Emmanuel aqui cita vários exemplos, onde a gente já tem coisas de bom, mas a gente traz com essas coisas de boas outros defeitos que fazem parte da nossa vida. E vejo como elas são atuais, como a gente lida com elas no dia a dia, no nosso dia a dia. Emmanuel continua a lição falando assim: esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. O outro é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente aos esforços do braço. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que se desfigura o respeito à revelação do que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu despender-se das posses do ouro e da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Então percebam que são todas situações que nós lidamos no dia a dia, onde nós apresentamos já coisas boas, coisas que nós desenvolvemos, mas com ela também defeitos das quais nós necessitamos trabalhar. E isso para nós, no momento evolutivo do planeta, é natural. É normal nós estarmos lidando com os nossos defeitos e as virtudes nossas e das outras pessoas, porque nós somos aprendizes. Como no próximo parágrafo Emmanuel fala, é indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos os títulos de aprendizes. Então é normal essas diferenças. O que a gente precisa é como a gente lida com isso, como a gente pode trabalhar. Ao invés de eu apartar a pessoa da minha vida, como eu posso conviver com ela de um jeito um pouco mais harmonioso, sem tanto conflito? Porque, na verdade, como a gente vem falando, essas diferenças que acontecem, né, e a gente comentou que essa diversidade, né, de situações, de comportamentos, de vivências, de tendências, elas elas ajudam no equilíbrio do planeta, mas muitas vezes elas acabam sendo, por nossa ignorância, por nossa incompreensão, motivo de discórdia e de brigas, e até às vezes coisas piores, como a gente já viu por aí, né? Então, como a gente trata e como a gente olha isso. É isso que vai fazer a diferença. E muitas vezes a gente tende o quê? A apartar a pessoa porque ela apresenta um ponto de vista diferente da gente. Mas ela também é um ser em evolução. Então, do mesmo jeito que eu estou aprendendo, que eu estou procurando evoluir, que eu sei dos meus defeitos, eu sei das coisas que eu ainda preciso melhorar, e aos poucos estou procurando melhorar isso em mim, por que eu vou negar essa oportunidade para o próximo? Por que eu vou condená-lo, dizer, olha, ele não presta, não serve para mim, não dá para eu conviver com ele, pronto, acabou. Não. Há uma necessidade de aprendizado, a gente pode aprender com essa pessoa. E Deus quis, na sua infinita sabedoria, que fosse assim, que vivêssemos em sociedade, uns diferentes dos outros, com vivências diferentes uns dos outros, para que a gente pudesse aprender juntos. Esse é o objetivo. Ainda mais nós que estamos num planeta de provas e expiações, onde a maioria dos seus habitantes, vamos dizer, são espíritos que ainda estão em evolução. E até a gente vai estudar um pouco isso para quem nos acompanha no curso de quinta-feira do Espiritismo, a próxima aula é sobre isso. Então a gente vai até comentar assuntos, né, um pouco tentar um pouco ampliar um pouco essa compreensão sobre esse assunto, sobre essa oportunidade que a gente tem justamente de a gente estar aprendendo um com o outro por esse nosso momento de evolução. Então não tem a ver com o apartar a pessoa e dizer que a pessoa não serve. É importante essa diversidade de pensamentos, de jeitos, e o nosso trabalho é o quê? Nós trabalharmos a nossa compreensão e a nossa tolerância, justamente com esse olhar assim mais voltado para o bem, mais voltado como Jesus olhava para nós, né? Jesus, ele sabia dos nossos defeitos, mas ele não apartou ninguém dele. Todos que chegaram de bom grado, querendo aprender, querendo ali conviver com ele, querendo tirar alguma coisa de bom ali da convivência, ele acolheu a todos. E da maneira, né, que é possível para nós, deve ser também esse nosso trabalho.
E também é muito importante, e um breve parênteses em relação a isso, a gente está falando muito de comportamentos, né, tendências, também tem a ver aqui um pouco com a mediunidade nossa, do nosso trabalho. Porque imagina se, por exemplo, um trabalho mediúnico, ele fosse só tivesse médium ali, doador de energia. Quem ia, por exemplo, falar, né, por exemplo, recitar o evangelho? Quem poderia doutrinar os espíritos? Né? Quem poderia receber, né, os irmãos ali através da sua mediunidade? Então é necessário que tenhamos mediunidades diferentes, justamente para que num trabalho, por exemplo, mediúnico, cada um possa fazer sua parte para que o trabalho possa fluir da melhor maneira possível. Então, é até um interessante esse paralelo que a gente pode trazer, né, do trabalho nosso, de como é feito na casa espírita, para a nossa vida no nosso dia a dia. É necessário que haja essa diversidade. E apresentamos mediunidades diferentes justamente com o grau nosso, de acordo com a nossa evolução e de acordo com a nossa necessidade, aquilo que nós já temos de bom. Porque a mediunidade não é um dom, como muitas vezes as pessoas pensam. Na verdade, ela é um instrumento de caridade, da qual a gente possa praticar o bem, assim ajudando o próximo, e também se equilibrando, se ajustando e se acertando perante as leis de Deus. Então todo mundo sai ganhando, desde que ela seja bem trabalhada, desde que ela seja equilibrada. Mas percebam que também, até na mediunidade, até no nosso trabalho da casa espírita, é necessária essa diversidade. Então, se num ambiente onde a gente busca o equilíbrio, ajudar o próximo é assim, por que fora deveria ser ao contrário? Não, deveria espelhar esse mesmo ambiente para que as coisas fluíssem de uma maneira melhor. Aí, caminhando para o final, Emmanuel fala assim: o planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo, administrando, ensinando, combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos, assim, a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe em plena vontade na tarefa que nos cabe. E o reino de Deus se manifestará mais rapidamente onde nós estivermos. Um pequeno parágrafo aqui, um pequeno comentário, né, a respeito do capítulo, do parágrafo 13, quando ele fala, né, é indispensável afinar o nosso instrumento ao serviço pelo diapasão do mestre. O que ele quer dizer? Ele trouxe uma linguagem que é usada na música, né? O diapasão é como se ele fosse, de uma forma assim, bem simples, é como se um apito, vamos dizer assim, praticamente, onde você ali sopra ele e ele produz uma nota. E a partir daquela nota que ele produz, a pessoa afina o seu instrumento de corda, seja uma guitarra, seja um violão, seja um violino, depende ali da nota que o diapasão ele vai emitir. Então, a partir dali, daquele som do diapasão, você afina uma nota, e a partir daquela nota afinada, você afina as outras, né? Esse é um instrumento utilizado hoje, nem tanto, porque existe eletrônica, essas coisas, não é usado tanto na música, mas antigamente era usado muito isso. Então, trazendo, né, realizando esse paralelo, o que Emmanuel quer dizer aqui em relação a esse afinar, né, em relação ao diapasão do mestre? Como que a gente faz isso, né? Como a gente pode afinar o nosso serviço de acordo com o que a espiritualidade espera da gente? Nada mais é do que, aonde nós estivermos, praticarmos o bem, darmos o nosso melhor no que a gente pode fazer, naquele quadradinho onde Jesus nos plantou a gente lá, é a gente aflorar e dar o nosso melhor, mesmo com os nossos defeitos. E aí, como a gente faz isso? Com as nossas virtudes, aquilo que nós já conquistamos, trabalhando em relação ao próximo. Porque, como a gente já também comentou em outras lições, muitas vezes a gente tem a tendência do quê? Aquilo que eu desenvolvi de bom, eu guardo para mim. É um talento meu, eu guardo para mim como se fosse um tesouro. E não, é trabalhando com as outras pessoas que eu vou desenvolver isso cada vez mais. Né? Se eu já tenho um pouquinho de paciência, trabalhando com as pessoas essa paciência, eu vou desenvolver, não vou ajudar só as pessoas a desenvolver a paciência delas, como vou estar desenvolvendo a minha cada vez mais. Então, esse é o objetivo. Então, assim, a gente se afina e a gente se sintoniza com a espiritualidade. E quando a gente se afina e se sintoniza com a espiritualidade, a gente traz todos os benefícios disso. A nossa vida tende a ser um pouco mais equilibrada, a gente tende a estar um pouco mais protegido, a gente tende a ter um discernimento melhor para como a gente pode lidar com as situações, com as dificuldades do nosso dia a dia. Então, a gente só tem a ganhar. Agora, quando a gente confronta, quando a gente se revolta, resolve caminhar para um outro lado, a gente traz o resultado daquele empenho, daquele trabalho, desses tipos de energia que a gente
vivencia ali. E às vezes não é muito bom, porque o nosso comportamento não é muito bom. Então é muito de como a gente se comporta, daquilo que a gente faz. E é isso que a espiritualidade espera da gente. Ela não espera a nossa perfeição, porque ela sabe que a gente não vai ser perfeito. Não vai ser nessa, não vai ser na próxima, e também não vai ser na próxima. É um longo caminhar. Mas o importante é que a cada encarnação, a cada oportunidade que nós tivermos, darmos um passo. E nós temos toda a eternidade para fazer isso. Jesus, ele pede lá, até no capítulo do Evangelho 17, né, seres perfeitos, ele pede lá para que a gente seja logo perfeito. Mas por que ele pede? Para que a gente possa absorver os benefícios disso para nós. O quanto mais rápido a gente caminhar pelo bem, mais rapidamente a gente vai absorver esses benefícios, a gente vai estar em sintonia aqui com a espiritualidade, como fala a lição. Mas a espiritualidade, Deus e Jesus, respeitam o nosso tempo. Ele sabe que somos seres ainda imperfeitos, que vai ser natural o tropeço, que vai ser natural a gente acertar uma hora e a gente errar em outra. Mas é o que a gente faz e como a gente lida com isso é que é a diferença. E principalmente como a gente tolera e como a gente olha isso em relação ao outro. Se a gente já começa a olhar o outro com esse olhar um pouco melhor, mais caridoso, mais tolerante, a convivência tende a ser melhor. E aí a gente vai ver que durante a nossa caminhada, a gente vai fazer mais amigos do que inimigos. E esse é o objetivo. A cada encarnação, estarmos nos melhorando e estarmos atraindo para nós mais pessoas, para que a gente possa estar aprendendo e convivendo bem com elas e assim aprendendo uns com os outros, como cada um a sua perfeição possível. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado, uma lição muito importante. Como a gente falou, ela acaba complementando um pouco aquilo que nós conversamos semana passada. Então é interessante a gente procurar enxergar esse olhar, trabalhar esse olhar durante a semana, né? Como a gente está lidando em relação ao próximo. A gente ainda julga, a gente só vê o que o outro não tem, ainda tem de errado, e assim a gente aparta a pessoa da nossa vida, e hoje a gente já procura enxergar o que existe de bom nele, como Jesus fez com a gente. A gente já procura tentar pelo menos compreender o porquê que ele apresenta aquele comportamento, por que ele tem aquela tendência, por que ele enxerga o mundo daquele jeito. E assim a gente tende a convivência ser melhor. Muito não seria talvez essa palavra, mas muito dos conflitos que existem, que eles falam, né, conflitos de gerações. É muito por quê? Porque cada um não consegue enxergar ou se posicionar em relação ao outro, porque teve uma vivência e um comportamento diferente. Então dá realmente esse conflito mesmo. Mas se a gente trabalha um pouco a compreensão, a gente vai entender que a pessoa apresenta esse comportamento, porque ela teve uma vivência, uma experiência totalmente diferente da minha. E quando a gente agrega isso ao espiritismo, ao conhecimento que o espiritismo nos traz, isso nos ajuda a ter uma compreensão melhor, uma aceitação melhor e uma tolerância melhor em relação a nós e às pessoas que estão à nossa volta. Então, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada para todos.